Catecismo Maior de São Pio X. Áudio 6 de 22. Segunda parte da oração. Capítulo 1. Da oração em geral. Jesus lhes disse ainda esta parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. 254. Do que trata a segunda parte da doutrina cristã? A segunda parte da doutrina cristã trata da oração em geral e do Padre Nosso em particular. 255. O que é a oração? A oração é uma elevação da alma a Deus, para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir o que precisamos. 256. Como é dividida a oração? A oração divide-se em mental e vocal. A oração mental é a que se faz somente com a alma. A oração vocal é aquela que é feita com palavras, acompanhadas pela atenção do espírito e da devoção do coração. 257. Há outros tipos de oração? A oração também pode ser dividida em particular e pública. 258. Que é a oração particular? A oração particular é a que cada um faz em privado, para si mesmo ou pelos outros. 259. Que é a oração pública? A oração pública é a que fazem os ministros sagrados, em nome da Igreja, e pela salvação do povo fiel. Pode-se chamar também oração pública a que é feita em comum e publicamente pelos fiéis, como as procissões, nas peregrinações e na Igreja. 260. Temos a esperança fundamentada de obter, por meio da oração, os auxílios e graças de que necessitamos? A esperança de obter de Deus as graças de que necessitamos é fundamentada nas promessas de Deus onipotente, misericordioso e fidelíssimo, e nos merecimentos de Jesus Cristo. 261. Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos? Devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos em nome de Jesus Cristo, como Ele mesmo nos ensinou e como pratica a Igreja, a qual conclui sempre as suas orações com estas palavras: Per Dominum Nostrum Iesum Christum, que quer dizer, por nosso Senhor Jesus Cristo. 262. Por que devemos pedir a Deus as graças em nome de Jesus Cristo? Devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo porque, sendo Ele o nosso mediador,
Somente por meio dele podemos nos aproximar do trono de Deus. 263. Se a oração tem tal eficácia, por que muitas vezes as nossas orações não são atendidas? Muitas vezes as nossas orações não são atendidas ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa salvação eterna, ou porque não pedimos como deveríamos. 264. Quais são as principais coisas que devemos pedir a Deus? Devemos principalmente pedir a Deus a sua glória, a nossa salvação eterna e os meios para alcançá-la. 265. Não é lícito também pedir bens temporais? Sim, é também lícito pedir a Deus os bens temporais, mas sempre sob a condição de que eles sejam em conformidade com a sua santíssima vontade e não sejam impedimento para a nossa salvação eterna. 266. Se Deus sabe tudo aquilo de que necessitamos, por que devemos rezar? Ainda que Deus saiba tudo aquilo de que necessitamos, quer, no entanto, que nós rezemos para que o reconheçamos como doador de todos os bens e para lhe testemunharmos a nossa humilde submissão e para merecermos seu favor. 267. Qual é a primeira e a melhor disposição para tornar eficaz a nossa oração? A primeira e melhor disposição para tornar eficaz a nossa oração é estar em estado de graça, ou, não o estando, ao menos desejar recuperar este estado. 268. Quais outras disposições são necessárias para bem rezar? Para bem rezar, requerem-se especialmente o recolhimento, a humildade, a confiança, a perseverança e a resignação. 269. O que se entende por orar com recolhimento? Significa pensar que nós falamos com Deus e, portanto, devemos orar com todo respeito e devoção, evitando, quando possível, as distrações, que são todos os pensamentos estranhos à oração. 270. As distrações diminuem o mérito da oração? Sim, quando nós mesmos as provocamos, ou não as repelimos com diligência. Se, porém, fizermos todo o possível para estarmos recolhidos em Deus, então as distrações não diminuem o mérito da nossa oração, mas na verdade até podem aumentá-lo. 271. O que é necessário para fazermos oração com recolhimento? Antes da oração, devemos primeiramente afastar todas as ocasiões de distração. E durante a oração, devemos pensar que estamos na presença de Deus, que nos vê e nos escuta. 272. O que quer dizer orar com humildade? Significa sinceramente reconhecer a própria indignidade, impotência e miséria, acompanhando a oração com a compostura do corpo. 273. O que quer dizer orar com confiança? Quer dizer que devemos ter uma firme esperança de sermos atendidos, se disso resultar a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. 274. Que quer dizer orar com perseverança? Quer dizer que não devemos cansar-nos de orar, se Deus não nos atender imediatamente, mas sim que devemos continuar a orar ainda com maior fervor. 275. Que quer dizer orar com resignação?
Quer dizer que devemos conformar-nos com a vontade de Deus, que conhece melhor do que nós o que nos é necessário para a nossa salvação eterna, mesmo no caso em que as nossas orações não fossem atendidas. 276. Deus sempre atende às orações bem feitas? Sim, Deus atende sempre às orações bem feitas, mas da maneira que Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação eterna, e não sempre de acordo com a nossa vontade. 277. Que efeitos produz em nós a oração? A oração faz-nos reconhecer a nossa dependência, em todas as coisas, de Deus, Senhor Supremo. Faz-nos progredir na virtude, alcança-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra todas as tentações, conforta-nos nas tribulações, auxilia-nos nas nossas necessidades e obtém-nos a graça da perseverança final. 278. Quando precisamos especialmente orar? Devemos orar especialmente nos perigos, nas tentações e no momento da morte. Além disso, devemos orar frequentemente, e é bom que o façamos pela manhã e à noite, e no princípio das ações importantes do dia. 279. Por quem devemos orar? Devemos orar por todos, isto é, por nós mesmos, pelos nossos parentes, superiores, benfeitores, amigos e inimigos, pela conversão dos pobres pecadores, por aqueles que estão fora da verdadeira igreja e pelas benditas almas do purgatório. Capítulo 2. Da oração dominical. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa, de uma viagem, e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, dar-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Parágrafo 1º.
da oração dominical em geral. 280. Qual é a oração vocal mais excelente? A oração vocal mais excelente é aquela que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, isto é, o Padre Nosso. 281. Por que o Padre Nosso é a oração mais excelente? O Padre Nosso é a oração mais excelente porque foi composta e ensinada pelo próprio Jesus Cristo, porque contém claramente, em poucas palavras, tudo o que podemos esperar de Deus, e porque é a regra e o modelo de todas as outras orações. 282. O Padre Nosso é também a oração mais eficaz? O Padre Nosso é também a oração mais eficaz, porque é a mais agradável a Deus, porque é feita com as mesmas palavras que nos ditou o seu divino Filho. 283. Por que o Padre Nosso é chamado oração dominical? O Padre Nosso é chamado oração dominical, que quer dizer oração do Senhor, precisamente porque quem a ensinou foi Jesus Cristo de sua própria boca. 284. Quantas petições há no Padre Nosso? No Padre Nosso há 7 petições precedidas de um preâmbulo. 285. Rezai o Padre Nosso. Padre Nosso que estais no céu. Primeira. Santificado seja o vosso nome. Segunda. Venha a nós o vosso reino. Terceira. Seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. Quarta. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quinta. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sexta. E não nos deixeis cair em tentação. Sétima. Mas livrai-nos do mal. Amém. Nota do tradutor. Apenas para efeito didático, preservamos aqui a sequência do Pater Noster em latim. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Uma vez que a vontade do homem deve ser orientada não somente em conformidade às exigências da terra, mas, sobretudo, tendo em vista as diretrizes do céu, através da fiel observância às leis de Deus. 286. Porque, invocando a Deus no início da oração dominical, o chamamos Nosso Pai. No início da oração dominical, chamamos a Deus, Nosso Pai, para despertar nossa confiança em Sua infinita bondade, desde que somos seus filhos. 287. Por que podemos dizer que somos filhos de Deus? Somos filhos de Deus. Primeiro, porque Ele nos criou à sua imagem e nos conserva e governa com a sua providência. Segundo, porque, por especial benevolência, Ele nos adotou no batismo como irmãos de Jesus Cristo e co-herdeiros, juntamente com Ele, da eterna glória. 288. Por que chamamos a Deus Pai Nosso e não Pai Meu? Chamamos a Deus Pai Nosso e não Pai Meu porque todos somos seus filhos. Portanto, devemos considerar-nos e amar-nos uns aos outros como irmãos e orar uns pelos outros. 289. Uma vez que Deus está em toda parte, por que é que lhe dizemos que estais no céu? Deus está em toda parte,
mas dizemos: Padre nosso que estais no céu, para elevar os nossos corações ao céu, onde Deus se revela em glória aos seus filhos. Parágrafo 2º. Da primeira petição do Padre Nosso. 290. O que pedimos a Deus na primeira petição? Santificado seja o vosso nome. Na primeira petição, santificado seja o vosso nome, pedimos que Deus seja conhecido, amado, honrado e servido por todos os homens e por nós em particular. 291. O que queremos dizer quando pedimos que Deus seja conhecido, amado e servido por todos os homens? Queremos dizer que os infiéis cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus, que os hereges reconheçam os seus pecados, que os cismáticos voltem à unidade da Igreja, que os pecadores se arrependam e que os justos sejam perseverantes no bem. 292. Por que, em primeiro lugar, pedimos que o nome de Deus seja santificado? Em primeiro lugar, pedimos que o nome de Deus seja santificado porque devemos desejar de todo o coração mais a glória de Deus do que todos os nossos interesses e vantagens. 293. De que forma nós podemos promover a glória de Deus? Podemos promover a glória de Deus através da oração, do bom exemplo e dirigindo a Ele todos os nossos pensamentos, afetos e obras. Parágrafo 3º. Da segunda petição do Padre Nosso. 294. O que devemos entender por reino de Deus? Por reino de Deus, devemos entender um tríplice reino espiritual: o reino de Deus dentro de nós, ou o reino da graça, o reino de Deus na terra, isto é, a Santa Igreja Católica, e o reino de Deus nos céus, ou o paraíso. 295. O que pedimos com as palavras: venha a nós o vosso reino, com relação à graça? Com relação à graça, pedimos a Deus para que reine em nós com a sua graça santificante, pela qual Ele se compraz em residir em nós como um rei em seu palácio, e que nos mantenha unidos a Ele pelas virtudes da fé, da esperança e da caridade, pelas quais reina sobre a nossa inteligência, sobre o nosso coração e sobre a nossa vontade. 296. O que quer dizer as palavras venha a nós o vosso reino com relação à Igreja? Com relação à Igreja, pedimos que ela se expanda cada vez mais e se propague por todo o mundo para a salvação dos homens. 297. O que significa pedir venha a nós o vosso reino com relação à glória? Com relação à glória, pedimos que possamos um dia ser admitidos no Santo Paraíso, para o qual todos fomos criados e onde seremos plenamente felizes. Parágrafo 4º. Da terceira petição do Padre Nosso. 298. Que pedimos na terceira petição? Seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. Na terceira petição, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra, pedimos a graça de que em todas as coisas obedeçamos à vontade de Deus, com os seus santos mandamentos, tão prontamente como os anjos e os santos lhe obedecem no céu.
Pedimos também a graça de responder às divinas inspirações e de viver resignados à vontade de Deus, quando Ele nos envia tribulações. 299. É necessário fazer a vontade de Deus? É tão necessário fazer a vontade de Deus, tanto quanto nos é necessário alcançar a salvação eterna. Porque Jesus Cristo disse que somente entrará no reino dos céus aqueles que fazem a vontade de seu Pai. 300. Mas como podemos conhecer qual a vontade de Deus? Podemos conhecer a vontade de Deus especialmente por meio da Santa Igreja e de nossos superiores espirituais, estabelecidos por Deus para guiar-nos no caminho da salvação. Também podemos conhecê-la através das divinas inspirações ou pelas circunstâncias em que o Senhor nos tenha colocado. 301. Devemos sempre reconhecer a vontade de Deus nas prosperidades ou adversidades da vida? Tanto nas prosperidades como nas adversidades da vida presente, devemos sempre reconhecer a vontade de Deus, que dispõe ou permite todas as coisas para o nosso bem. Parágrafo 5º. Da quarta petição do Padre Nosso. 302. O que pedimos na quarta petição? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na quarta petição, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pedimos a Deus o que nos é necessário a cada dia, tanto para a alma quanto para o corpo. 303. Que pedimos a Deus para a nossa alma? Para a nossa alma, pedimos a Deus o sustento da vida espiritual, ou seja, pedimos ao Senhor que nos dê a sua graça, da qual necessitamos a todo instante. 304. Como sustentar a vida da nossa alma? A vida da nossa alma sustenta-se especialmente com o alimento da palavra divina e com o Santíssimo Sacramento do altar. 305. Que pedimos a Deus para o nosso corpo? Para o nosso corpo, pedimos o que é necessário para o sustento da vida temporal. 306. Por que dizemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não dizemos antes, dai-nos hoje o pão de cada dia? Dizemos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não dizemos, dai-nos hoje o pão de cada dia, para eliminar todo e qualquer desejo pelos bens alheios. Por isso, pedimos ao Senhor que nos ajude nos ganhos justos e lícitos, para que procuremos o sustento com o nosso trabalho, sem furtos e fraudes. 307. Por que dizemos, dai-nos o pão, e não dai-me o pão? Dizemos dai-nos e não dai-me, para nos lembrarmos de que, sendo Deus o doador de todos os bens, e se Ele nos dá em abundância, é para que distribuamos o excedente aos pobres. 308. Por que acrescentamos de cada dia? Acrescentamos de cada dia porque devemos desejar o que nos é necessário para a vida, e não a fartura dos alimentos e dos bens da terra. 309. Que significado tem a palavra hoje na quarta petição? A palavra hoje quer dizer que não devemos andar demasiadamente preocupados com o futuro, mas pedir o que nos é necessário no presente.
Parágrafo 6º. Da quinta petição do Padre Nosso. 310. Que pedimos na quinta petição? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Na quinta petição, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, pedimos a Deus para nos perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. 311. Por que os nossos pecados são chamados de dívidas? Os nossos pecados são chamados de dívidas porque, devido a eles, temos que satisfazer a justiça divina, seja nesta vida, seja na outra. 312. Aqueles que não perdoam ao próximo podem esperar que Deus lhes perdoe? Aqueles que não perdoam ao próximo não têm nenhuma razão para esperar que Deus lhes perdoe, especialmente porque eles se condenam a si mesmos, dizendo a Deus que lhes perdoe como eles perdoam ao próximo. Parágrafo 7º. Da sexta petição do Padre Nosso. 313. Que pedimos na sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação. Na sexta petição, e não nos deixeis cair em tentação, pedimos a Deus para nos livrar das tentações, ou não permitir que sejamos tentados, ou dando-nos graças para não sermos vencidos. 314. Que são as tentações? As tentações são uma incitação ao pecado que vem a nós do demônio, ou das pessoas más, ou das nossas paixões. 315. É pecado ter tentações? Não, não é pecado ter tentações, mas é pecado consentir nelas, ou expor-se voluntariamente ao perigo de consentir. 316. Por que Deus permite que sejamos tentados? Deus permite que sejamos tentados para provar a nossa fidelidade, para fortalecer as nossas virtudes e para aumentar os nossos merecimentos. 317. Que devemos fazer para evitar as tentações? Para evitar as tentações, devemos fugir das ocasiões perigosas, guardar os sentidos, receber com frequência os santos sacramentos, fazer uso da oração. Parágrafo 8º. Da sétima petição do Padre Nosso. 318. Que pedimos na sétima petição, mas livrai-nos do mal. Na sétima petição, mas livrai-nos do mal, pedimos a Deus para nos livrar dos males passados, presentes, futuros e especialmente do mal supremo, que é o pecado, e da condenação eterna, que é o seu castigo. 319. Por que dizemos, livrai-nos do mal e não dos males? Dizemos, livrai-nos do mal e não dos males, porque não devemos desejar ser isentos de todos os males desta vida, mas apenas daqueles que não convêm à nossa alma. E por isso pedimos a Ele que nos livre do mal em geral, ou seja, de tudo aquilo que Deus vê que para nós é mal. 320. Não é lícito pedir a Deus que nos livre de algum mal em particular, por exemplo, de uma doença? Sim, é lícito pedir a libertação de algum mal em particular,
mas sempre entregando-nos à vontade de Deus, que pode também ordenar a tribulação para o benefício de nossa alma. 321. Para que nos servem as tribulações que Deus nos envia? As tribulações que Deus nos envia nos são úteis para fazermos penitência pelas nossas culpas, para o exercício de nossas virtudes e, sobretudo, para levar-nos à imitação de Jesus Cristo, nossa cabeça, pelo qual é justo nos conformarmos nos sofrimentos se quisermos ter parte na sua glória. – 322. Que quer dizer Amém no fim do Padre Nosso? Amém significa assim seja, assim desejo, assim peço ao Senhor e assim espero. – 323. Basta rezar o Padre Nosso de qualquer maneira para se obter as graças que pedimos? Para se obter as graças pedidas no Padre Nosso, é necessário rezá-lo sem precipitação, com atenção e acompanhá-lo com o coração. 324. Quando devemos rezar o Padre Nosso? Devemos rezar o Padre Nosso todos os dias, porque todos os dias temos necessidade do auxílio de Deus. Capítulo 3. Da Ave Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 45. 325. Que oração costumamos rezar
depois do Padre Nosso. Depois do Padre Nosso, rezamos a saudação angélica, isto é, a Ave Maria, por meio da qual recorremos à Santíssima Virgem. 326. Por que a Ave Maria é chamada saudação angélica? A Ave Maria é chamada saudação angélica porque começa com o que o arcanjo São Gabriel dirigiu à Virgem Maria. – 327. De quem são as palavras da Ave Maria? As palavras da Ave Maria são, em parte, do arcanjo São Gabriel, em parte, de Santa Isabel e em parte, da Igreja. 328. Quais são as palavras do arcanjo São Gabriel? As palavras do arcanjo São Gabriel são: Ave, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. 329. Quando o anjo disse estas palavras a Maria? O anjo disse a Maria estas palavras quando lhe foi anunciar da parte de Deus o mistério da encarnação, que nela devia operar-se. 330. Com que intenção saudamos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo? Saudamos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo, com a intenção de nos congratularmos com ela, lembrando singulares dons e privilégios com que Deus a favoreceu, de preferência a todas as outras criaturas. 331. Quais são as palavras de Santa Isabel? As palavras de Santa Isabel são: Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. 332. Em que ocasião Santa Isabel disse estas palavras? Santa Isabel disse estas palavras inspiradas por Deus, quando, 3 meses antes de nascer seu filho João Batista, foi visitada pela Santíssima Virgem, que já levava em seu seio o seu divino Filho. 333. Que fazemos ao dizer estas palavras? Ao dizer estas palavras de Santa Isabel, congratulamo-nos com Maria Santíssima, pela sua excelsa dignidade de Mãe de Deus. Bendizemos a Deus e damos-lhe graças por nos ter dado Jesus Cristo por meio de Maria. 334. De quem são as outras palavras da Ave Maria? Todas as demais palavras da Ave Maria foram acrescentadas pela Igreja. 335. Que pedimos com as últimas palavras da Ave Maria? Com as últimas palavras da Ave Maria, imploramos a proteção da Santíssima Virgem no transcurso dessa vida e especialmente na hora de nossa morte, quando maior será a nossa necessidade. 336. Por que depois do Padre Nosso dizemos a Ave Maria com preferência a qualquer outra oração? Porque a Santíssima Virgem é a advogada mais poderosa junto de Jesus Cristo, e por isso, depois de termos rezado a oração que Jesus Cristo nos ensinou, rogamos à Santíssima Virgem que nos alcance as graças que imploramos. 337. Por que razão a Santíssima Virgem é tão poderosa? A Santíssima Virgem é tão poderosa porque é Mãe de Deus, e é impossível que não seja por Ele atendida.
338. Que nos ensinam os santos sobre a devoção à Virgem Maria? Sobre a devoção à Virgem Maria, os santos nos ensinam que os seus verdadeiros devotos são por ela amados e protegidos, com um amor de mãe muito terna, e por meio dela têm a certeza de encontrar Jesus Cristo e alcançar o paraíso. 339. Qual é a devoção à Virgem Maria que a Igreja nos recomenda de modo especial? A devoção que a Igreja nos recomenda de modo especial em honra à Santíssima Virgem é a recitação do Santo Rosário. Capítulo 4. Da invocação dos santos. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim, Josué prostrou a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memorial num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar, ao qual chamou Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. Êxodo, capítulo 17, versículos 11 a 15. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. 340. É coisa boa e útil recorrer à intercessão dos santos? É coisa utilíssima invocar os santos, e isso deve ser feito por todos os cristãos. De modo particular, devemos rezar ao nosso anjo da guarda, São José, protetor da Igreja, os santos apóstolos, o santo de nosso nome e os santos protetores da diocese e da paróquia. 341. Qual é a diferença entre as orações que fazemos a Deus e aquelas que fazemos aos santos? Entre as orações que fazemos a Deus e aquelas que fazemos aos santos, há esta diferença: que rogamos a Deus para que, como autor das graças, nos dê os bens e nos livre dos males. E aos santos, rogamo-lhes para que, na qualidade de advogados junto de Deus, intercedam por nós. 342. Quando dizemos que um santo concedeu uma graça, o que queremos dizer? Quando dizemos que um santo concedeu uma graça, queremos dizer que este santo obteve de Deus aquela determinada graça.